Será que o ChatGPT pode criar conteúdos criativos e autênticos com um tom de voz bem pessoal? Hoje eu vou te mostrar em alguns minutos como eu criei esse texto aqui que você pode olhar num outro post meu, que aparentemente foi algo bem profundo, mas que no final eu expliquei que foi escrito pelo GPT. Então hoje eu vou te mostrar como foi esse processo para chegar no estado da arte de conteúdo, né? Usando uma inteligência artificial, nesse caso o ChatGPT. Bom, primeiro, eu quero falar que eu utilizo muito esse explorar GPTs aqui. E aí, nesse caso, eu tô com o TikTok Viral Script porque ele já tem conhecimentos de roteiro. Então, sempre que eu pedir para ele, ele vai me entregar nesse formato aqui, ó. Timestamp, cena, descrição e texto diálogo. Por isso que eu utilizo ele. Bom, antes de tudo, a gente tem que lembrar que as IAs elas têm vários bancos de dados e não tem como elas imaginarem o que a gente quer. Então é por isso que quanto mais informações a gente der para a IA, mais ela vai conseguir entender como fazer as informações, como buscar a melhor resposta para te entregar. Então, como eu quero criar conteúdos para o meu LinkedIn, redes sociais, enfim, que tenham o meu rosto, o meu tom de voz, eu comecei colocando, explicando para ela como que eu sou, meus valores e etc. Então aqui, ó, vou dar uma palhinha para vocês. Já comecei errado, era nessa parte aqui, perdão. Comecei aqui. Olha, sou alguém que está tentando construir melhor sobre o que eu quero falar e como colocar minha criatividade no meu conteúdo. Sou uma pessoa curiosa, que tem muitos interesses e muitas personalidades dentro de mim. Falei de coisas que eu amo, já fui muito workaholic, mas depois de um ano e meio de terapia de psicanálise, percebo também que sou sensível, gosto de arte, consumir, criar. Então eu dei essas informações da minha personalidade, valores, coisas que eu amo, gosto, meu lifestyle também. E outra coisa que eu fiz, que também é uma baita coisa de se fazer, eu costumo gravar áudios durante a minha semana quando eu tenho alguma ideia de conteúdo, algum insight, alguma coisa que eu acho que eu vou usar para algum conteúdo depois. Depois, eu só transcrevo esses áudios. Então, o que eu fiz foi juntar vários áudios que eu tinha gravado durante a semana, transcrevi, mandei aqui, transcrevi pelo Blip, que ele faz isso direto no WhatsApp, e colei. Cara, o que a IA fez? Primeiro, ela organizou as minhas ideias. Os humanos, eles são muito bons em intuição, coisas de sentimento, etc., coisa que a IA ainda não pode fazer, mas elas são muito melhores, sistemas são muito melhores para organizar informações do que nós humanos. Então, ela já começou a fazer isso. Ó, ela deu uma análise inicial da identidade, pilares que poderiam ser os meus de conteúdo, proposta inicial para estratégia, taranã, taranã. Não vou passar por cima, né? Mas, enfim. E aí eu coloquei um feedback sobre o que ela me entregou. Nossa, eu gostei muito disso. Adorei também sua sugestão de visual, que ela me deu essa, não só a parte de estratégia de conteúdo em si, mas também alguns formatos e uma estética visual. Tipo, olha, me ensinando os minimalistas, uso de texturas, pá, achei muito legal essa parte. E aí eu falei pra ela, cara, percebe o que a gente tá fazendo aqui? Te falei sobre minha história, te pedi ajuda e você tá tentando me ajudar, você tá me ajudando a desenvolver melhor minhas ideias espalhadas. Preciso explicar para as pessoas sobre isso, que é o que eu tô tentando fazer aqui nesse vídeo para vocês, que é sobre essa cocriação, possibilidades da IA, porque a IA generativa é de fato todo o hype que falam, só que tem que saber utilizar, né? Então eu dei outras informações aqui para ela melhorar essa estratégia que ela já tinha me dado, dei mais detalhes sobre a minha história, enfim, e ela me entregou uma nova estratégia de conteúdo, né? Com foco no storytelling, educação, paraná, paraná, categorias de vídeos, enfim, me deu todas essas informações. Quando ela me fez isso, eu mandei um outro prompt falando: você pode pegar os meus rascunhos de devaneios, que foram aquelas transcrições, e criar 2 roteiros com isso? Gostaria que tomasse cuidado com o tom de voz para exibir o que estamos conversando aqui sobre quem sou eu. Legal. Aí, como ela já tem o conhecimento de como funcionam roteiros que engajam e tal, por isso que eu estou utilizando esse GPT, ela já me entregou uma estrutura aqui, muito bem definida, paraná, paraná. Só que eu li e eu não gostei muito, então eu dei um feedback. Sinto que você misturou demais as coisas e não explorou melhor a arte do storytelling. Tente vídeos de até 1 minuto, porque aqui ela botou só de até 30 segundos e eu quero maior. Aí ela me entregou outros roteiros, outros 2 roteiros. Mas eu li
E eu achei que mesmo que aqui ela tá falando 1 minuto, quando eu falar isso aqui, o diálogo, vai dar menos de 1 minuto. Então eu pedi para serem até 2 minutos dessa vez. E dei outros feedbacks muito específicos. Então, olha só. Esse roteiro ele ainda tá muito confuso, muito robô. Sei que você está tentando buscar todos os seus recursos para completar a tarefa. Sei como uma IA generativa funciona, mas preciso te lembrar que você possui um arsenal de roteiros já criados por pessoas muito mais criativas e multidisciplinares, e tenho certeza de que muitas disciplinas já passaram por ti. Cara, isso daqui foi uma maneira de eu falar assim, cara, você tem muitos bancos de dados, eu sei, mas eu quero que você procure aqui, ó. Então você precisa tentar criar algo original, fora dos padrões que você sempre entrega, e preciso que ele encontre isso no lado criativo e artístico. Então ela tentou, né, fazer o que eu pedi e me entregou novamente novos roteiros. Legal. Cara, dessa vez ficou melhor. Ele já começou legal, assim. Por muito tempo eu achei que criar era sobre ter um objetivo claro, um plano perfeito. Eu achava que precisava saber exatamente onde queria chegar, tarana, tarana. Cara, isso aqui pra mim era uma coisa que eu escreveria. Muito legal. Só que, no final, ele me entregou coisas assim. Sabe o que aconteceu? As ideias começaram a se conectar. A IA virou minha parceira. Eu achei muito prático. Eu não falaria dessa maneira. Só que como que eu explico pra IA que eu não gostei dessa parte? Então eu vim com um feedback muito específico. Acho que o problema é que você está tentando ser prático cedo demais. Nós humanos gostamos de entender coisas que são implícitas. Nós entendemos mensagens ocultas que estão no significado total. Então não fale como eu era assim e agora sou assim, porque isso passa uma ideia de perfeição e eu tô aprendendo, tô num eterno processo. Então aqui também ele falou, olha, ele no primeiro parágrafo ele perfeito, gostei, mas no segundo ele já estava tentando ensinar uma lição, sendo que a gente não quer isso, né? Eu não quero isso para o meu conteúdo. Então, com esse feedback extremamente específico do que eu não gostei, ela conseguiu me entregar o que eu diria que foi um estado da arte, assim, de resposta de um texto. Aí ele me entregou um negócio. Cara, existe um espaço entre uma ideia e outra, um silêncio, um vazio que parece inútil. Eu tento preencher esse espaço. Parará, parará. Talvez isso seja a criação, o que a criação pede de nós, que aceitemos o intervalo. Cara, fantástico isso aqui. É extremamente o que eu queria falar, porque estava lá nos meus rascunhos algo sobre isso. Ele sabia o meu tom de voz, o que está rolando na minha vida. E a estrutura também faz sentido, porque esse é um gancho muito legal, mais profundo, e que eu gostei. Aí eu até falei para ele aqui: Meu Deus, isso aqui ficou perfeito. Preciso mostrar para os outros o que a gente fez aqui. E aí eu pedi para ele até explicar o passo a passo dos processos que levaram ele à resposta. E aí, basicamente, é o que eu tô mostrando para vocês nesse vídeo, né? Então, primeiro ele escutou e analisou o contexto, eu dei todas aquelas informações sobre mim, sobre quem eu sou, o que eu queria transmitir, minha relação com a audiência. Depois, revisão e rejeição de abordagens. Cara, quando eu falei para ele assim, olha, cria esses 2 roteiros, e ele me entregou, e eu falei, não gostei, não gostei disso, tente essa outra coisa. Aí ele foi entendendo, né, e foi melhorando as respostas. Mergulho na essência do storytelling. Cara, eu precisei explicar que não deu certo o que ele tinha feito, vai por esse outro caminho. E aí ele ficou melhor. Construção da narrativa com base em ritmo e emoção. Cara, essa parte, ele foi o que eu falei assim, ele em alguns momentos eu dei um feedback, cara, você não pode ser muito direto ao ponto, você tem que ser mais reflexivo. Teve uma parte ali que eu falei que era para ele buscar em partes da filosofia, sociologia, porque eu não queria que ele só tivesse assim no marketing digital, sabe? Então esses feedbacks, que são mais um processo mental meu do que ele, fizeram com que ele organizasse as minhas ideias e colocasse isso de uma forma que virasse um roteiro, um post, enfim, seja o que for. E ainda me ajudou dando elementos visuais e sonoros, que não sei se vocês perceberam, mas aqui ele colocou a cena e a descrição, e essas descrições aqui das cenas, tipo, daria um vídeo impecável que faria total sentido com a minha personalidade, assim, nas redes sociais. Então, basicamente, foi isso, assim, né? Por isso que funcionou. Nessa cocriação da IA, eu entrego coisas para ela, ela organiza, me entrega uma resposta, eu dou feedback, e isso funciona até que eu falo, beleza, é isso, amei, obrigada, ChatGPT. Então é isso, espero que eu tenha ajudado.